Quando você coloca o link, você vai ser direcionado para essa tela, né? Essa aqui é a nossa tela de login do nosso sistema. O nosso sistema Resolve Desk. Esse sistema aqui é um portal de helpdesk, que é um sistema voltado para suporte de soluções de TI. Como nossa tela já explica aqui, bem resolvido. Então aqui na tela você já vai observar que você vai precisar colocar seu usuário, né? E a sua senha, usuário e senha, é a sua forma de logar nesse sistema. O usuário é pré-definido pelo administrador. Não tem como você criar usuário aqui. Só quem cria o usuário é o administrador do sistema. O que você ainda pode ver aqui é algo sobre o sistema, né? Nós temos essa tela de apresentação do sistema, que qualquer pessoa que chegue na tela de login consegue visualizar essa tela de apresentação do sistema. E algumas observações falando aqui do nosso banco que está online. Quando esse banco fica offline, quando eu desligo o banco, que eu encerro a conexão, ele fica offline. Então, ou seja, se por algum motivo o sistema não logar, não entrar, pode ser que eu esteja realizando uma manutenção no banco, mas aqui vai ficar o offlinezinho vermelho. E aqui uma informação de quem desenvolveu esse sistema, né, que no caso sou eu, Alemax Fernando da Silva. Então, para você acessar seu sistema, você vai usar aí a sua senha, o seu usuário, que no meu caso eu estou usando o usuário de teste, e a senha, né, que vai estar aqui, a sua senha e seu usuário. Depois que você loga pela primeira vez no sistema, você tem a opção de mudar essa senha e as outras informações que eu vou mostrar agora para você. Então você vai aqui, ó, entrar no Resolve Desk, ele vai fazer o login, a sua tela inicial vai ser essa. Lembrando, o sistema ele é todo responsivo. Não importa o tamanho da tela, ele vai se adaptar à tela, não vai ter erro, não vai ter impossibilidades de uso nesse sistema. Então assim, você vai estar podendo tanto usar o seu computador como o seu celular, né? E aí você vai escolher como você vai usar o sistema, qual a ferramenta que você vai usar. Lembrando que você pode estar usando o celular, pode estar usando o tablet, pode estar usando o computador, não importa qual o sistema operacional, porque o sistema ele roda web. Ele só vai precisar que tenha internet para que ele funcione. Então aqui apareceu a sua tela, né? Essa aqui é a sua tela inicial. A primeira coisa que eu peço para o usuário quando ele realiza o primeiro acesso dele é que ele mude a foto do perfil. Como é que o usuário muda essa foto? Ele vem aqui na foto que vai aparecer para ele aqui em cima, onde eu estou passando o mouse. Ele dá um clique, vai abrir essa opção aqui, ó. Nessa opção aqui, o usuário consegue fazer algumas modificações. Ele pode arrastar uma foto para cá, né? Ou então ele pode simplesmente clicar em cima da foto e a partir daqui ele vai escolher a foto que ele desejar. No meu caso, eu coloquei aqui a foto do Steve Jobs. Lembrando, a foto do Steve Jobs está aqui porque é um usuário de teste. Todos os usuários eles devem usar as suas fotos, as suas respectivas fotos. Por que a foto? Porque nos relatórios, nas telas de chamado, nas listas de chamado, nos alertas vão aparecer a foto. Fica muito mais fácil para o técnico já identificar quem é o usuário que abriu aquele chamado. O que o usuário consegue fazer nessa tela? Aqui ele consegue mudar o e-mail dele, atualizar o e-mail, atualizar o telefone. Muito importante que esse telefone seja atualizado, porque dentro do sistema tem um recurso onde o técnico pode entrar em contato diretamente com o usuário quando há necessidade, se acontecer uma falha na comunicação ou alguma dúvida e esse técnico vai precisar de comunicação direta com esse usuário, ele vai ter uma função no portal dele onde ele consegue clicar no botão e já ir diretamente para o WhatsApp desse usuário e conversar com ele. Então isso aqui é muito importante que você mantenha esse número aqui de telefone atualizado. Se você mudar de número, você vem aqui e muda esse número. E nessa parte aqui você muda a sua senha, se você quiser modificar, porque lembrando, você recebeu uma senha padrão, né? Então o ideal é que você mude essa senha e essa senha seja só sua. Se você esquecer essa senha, tem a opção de recuperar a senha ou você pode solicitar que o administrador mude essa senha para você de novo, caso você esqueça dessa senha. E aí você vem, se você não quiser mudar a senha, quiser mudar apenas o telefone ou o e-mail ou a foto, não precisa mexer na senha. Quando você não faz nenhuma modificação, ele vai entender que você não quer alterar. Você vem aqui e salva essas alterações. Então ele vai salvar a sua foto, o telefone que você modificou e pronto. Tá? Nessa parte aqui é só isso. Isso é que eu peço que o usuário faça logo de início. E já aqui do lado do usuário, a gente tem esse envelopinho aqui, ó. E aqui ficam os alertas que os administradores e alguns usuários que
tenham essas permissões de enviar mensagens, eles vão mandar esses alertas. Esses alertas, eles podem vir tanto com imagem, com texto, com anexo. Pode ter um anexo nessa mensagem ou não, ou pode ser apenas uma mensagem. Aqui, como o meu usuário de teste, ele está habilitado a ver todos os setores e entidades, então essa mensagem aqui acima, ela foi enviada especificamente para técnicos, né? Como ele tem todas as permissões, ele recebeu as duas mensagens, mas no seu caso, como você é usuário comum, você vai receber essa mensagem aqui, ó. E se você é usuário técnico, você vai receber essa daqui, tá? E no caso aqui do administrador ou do usuário de teste, que ele está com as permissões de administrador, não todas, né? Algumas, por isso que ele não tem todas as funções aqui, mas ele consegue visualizar todos os setores, né? Então por isso que está aparecendo essas duas. Aí você quer visualizar a mensagem. Quando chegar uma mensagem, vai aparecer o númerozinho de alerta. Se você tiver uma mensagem, vai aparecer o número 1. Se você tiver duas mensagens, vai aparecer o número 2. Eu vou fazer um teste aqui agora, administrador. Esse aqui é meu perfil de administrador. Aqui o meu perfil de teste, né? E aí eu vou aqui como administrador, eu vou mandar aqui uma mensagem, ó. Uma nova mensagem. Vou botar aqui, teste. E aqui eu posso escolher quem vai receber essa mensagem, né? O setor que eu vou mandar aqui, vou mandar só para o RH. Então, essa mensagem, ela só vai aparecer para quem é do RH. No meu caso aqui, como o usuário de teste, ele está conseguindo ter acesso a todos os setores, essa mensagem também vai chegar para ele nesse setor aqui, ó. Pronto, chegou a mensagem, ó. Então assim, toda vez que chegar uma mensagem para você, ou essa mensagem foi direcionada para todo mundo, né, para todos, ou ela foi direcionada apenas para o seu setor. Outra informação referente a setores. Antes disso, deixa eu mostrar aqui, ó. Chegou uma notificação, você pode marcar como lida, caso você já tenha visto ela aqui, ó. Você pode clicar aqui, ela vai abrir. Você pode clicar aqui no envelope também, vai abrir a opção. E você pode vir aqui e abrir o comunicado. Ela tem essas três opções aqui. Se eu vier aqui e clicar, ela já vai abrir a mensagem. Lembrando que quando eu chego aqui, eu ainda não marquei ela como lida. Para eu marcar ela como lida, eu venho aqui, quando eu fechar, ó, ela já vai desmarcar, certo? Então essa mensagem não vai mais aparecer para você, só no histórico, mas não vai ter mais alerta. Como o alerta sai? Quando você lê a mensagem. Leu a mensagem, não vai ter mais o alerta. Mas todas elas vão ficar aqui. Agora, se o administrador excluir a mensagem, ela vai desaparecer para você aqui também, tá bom? Então pronto, aqui é a mensagem. Aqui nesse botãozinho a gente tem a mesma informação que nós vimos lá na tela de login, né, sobre o sistema. Caso a pessoa tenha alguma curiosidade sobre o sistema, sobre informações, é aqui também que vai aparecer. Aqui é o botão de sair, para você deslogar do sistema, né? E aqui vocês devem ter observado que eu tenho aqui o tema do painel. Esse meu tema que vocês estão vendo aqui é o tema fósforo, baseado em Matrix, né? As cores do Matrix. Mas o nome desse tema aqui é o fósforo. Eu desenvolvi esse tema porque eu gosto desse modelo aqui, mas caso você tenha vontade de usar um outro modelo, eu disponibilizei vários modelos. Esse aqui é o modelo padrão dele. Provavelmente o seu vai abrir nesse modelo aqui, ó. Modelo padrão. Aí você pode vir aqui e ver o modelo que você mais vai se adaptar, né? Tem o modelo aqui, o profissional, né? Eu tenho aqui o ambar, cobalto, tem o retro cyberpunk, tenho aqui o minimal blue. Também tenho o delicate aqui, né? Tem esses três modelos. Então aí você escolhe o modelo que você quer. E aí o seu navegador já vai memorizar o modelo. Toda vez que você sair do sistema e voltar, o seu navegador onde você logou e escolheu o modelo, ele vai voltar com o seu modelo aqui, né? Do seu layout. O tema. E agora você abriu em outro computador, por padrão ele vai iniciar com o principal. Aí nesse outro navegador você escolhe o tema e aí ele já vai reconhecer da próxima vez, porque a parte do tema aqui ele vai ser armazenado em cache, tá bom? No cache do navegador. Então pronto, aqui é sobre esse nosso cabeçalho aqui, né? A gente pode mudar as configurações de usuário. Aqui ele está falando, aqui ele é um resumozinho que ele faz da conexão com o banco de dados e minha hospedagem, né? Minha hospedagem é essa aqui, a HostGator. E aqui ele está indicando que o banco de dados está conectado. Se estiver desconectado, não vai conectar, mas caso você esteja conectado e ele desconecte, ele vai ficar vermelho aqui dizendo que o banco está desconectado, né? Pode acontecer um erro, alguma coisa, desconectar na internet,
Então, se você perceber algum erro acontecendo, pode observar aqui. Se tiver vermelhinho, é algum problema de conexão com o banco, ou é manutenção ou o banco foi desconectar. Tá? E aqui na tela de chamados ativos, que é essa que nós estamos vendo agora, você vai ver uma lista de chamados. Como é que vai funcionar isso aqui? Ó? Se você é do setor, no caso RH, você vai conseguir ver todos os chamados que são referentes a RH. Se você é do setor contabilidade, você só vai conseguir ver os chamados do setor contabilidade. Se você é professor, nesse caso aqui eu coloquei professores de sala de informática e maker. Todos os professores de sala de informática e maker vão conseguir ver os chamados um do outro. Todos os gestores de escolas vão ver os chamados dos outros gestores de escola. Todos os coordenadores de setor vão ver os chamados do seu setor. Vamos lá, um setor coordenação do campo. Só os usuários coordenação do campo vão ver os chamados desse setor. Por que é dessa forma? Para que todo mundo possa entender que existem outras pessoas na fila esperando atendimento. Porque às vezes uma pessoa quer prioridade no atendimento que outra, porque ela não tem noção dos chamados que estão abertos, né? E vocês tendo esse acesso, vendo a quantidade de chamado que fulano de tal abriu um chamado, esse chamado ele está em atendimento, né? Ele está pendente. Aí você vai entender. Toda vez que um técnico iniciar um atendimento, ele vai marcar aquele chamado como em atendimento. Se você vê um chamado que está em atendimento, significa que o técnico está ocupado com aquele chamado. Se o chamado ficar pendente, significa que faltou alguma coisa que impediu que o técnico resolvesse o chamado naquele momento, mas que ele está esperando resolver essa pendência para que ele possa fechar esse chamado. E aí se você vir aqui, ó, aqui essa usuária abriu o chamado dela, né? E aí no caso vamos supor aqui que o usuário de teste tenha um chamado. Vou abrir aqui um chamado, ó, usuário de teste. Automaticamente essa tela aqui vai coletar a localização do local onde esse usuário está abrindo o chamado. Para que isso aqui? Para facilitar a vida do técnico. Porque como esse sistema ele pode atender uma cidade inteira, uma cidade, vamos supor, uma prefeitura que tem vários setores, a Secretaria de Saúde tem vários postos de saúde, a Secretaria de Educação tem várias escolas, né? Então, como esse sistema atende uma área regional gigantesca, ele pode atender até um estado, né? Vamos supor, várias delegacias dentro do estado, vários presídios dentro do estado. Então, não tem limites. Então, o ideal é que o técnico tenha a localização para que ele possa, no caso de uma necessidade de não encontrar essa escola pelo endereço, ou pelo nome, ou a escola, ou a empresa, né? Ou a filial, ele consegue buscar isso aqui no Google Maps e achar o local exato do atendimento. Automaticamente também aqui o sistema ele vai coletar a data e a hora para que fique registrado nesse chamado. Aí aqui eu já tenho aqui, ó, cadastrado uma entidade. A entidade aqui vai ser a Secretaria de Educação, né? Aí dentro da Secretaria de Educação, o professor ele vai escolher aqui o setor dele, né? Que vai ser a sala de informática e maker. Por padrão, não vão aparecer os outros setores, como eu expliquei. O usuário de teste ele está liberado para todos os setores. No seu caso aí, você só vai conseguir enxergar o seu setor. Por padrão, ele já vai ficar aqui, você não vai nem conseguir mudar. Em alguns setores, existem subsetores. Se caso existir um subsetor dentro do seu setor e esse subsetor for o seu, você vai escolher ele aqui. Nesse caso, eu vou colocar aqui, ó, a TI. A TI ela tem um subsetor. Ela tem a empresa terceirizada, que vai atender os chamados. E eu coloquei aqui a TI municipal, que tem um técnico que já trabalha dentro da Secretaria de Educação. Esse técnico ele é municipal, então ele pertence a um subsetor. No caso aqui dos professores, eles vão ter o subsetor que são as escolas nas quais eles estão. Ó. Vamos colocar aqui, vamos supor que o usuário de teste ele é da sala Maker e automaticamente vai aparecer aqui qual é a escola dele. Vou colocar aqui professor Arlindo Fernandes. Automaticamente a escola dele já vai aparecer aqui também, tá? E aí o título do chamado. Aqui é onde você vai dizer o que está acontecendo, o título. Vamos supor, um computador que funcionou ontem na sala de informática não funcionou mais hoje. Como vai ser o chamado? Computador não liga. Não liga. Esse computador é de onde? É na sala de informática? Certo. Então na sala de informática tem 10, 15, né? Tem 8, tem vários computadores.
É importante a severidade dele? Não, ela é média ou ela vai ser baixa. Ela não vai ser alta porque ela não vai bloquear o trabalho. Alta é quando aquela escola só tem um computador, quando aquele setor só tem um computador, ele quebrou, aí a urgência já vai ser alta, a severidade já vai ser alta ou vai ser urgente, caso esse computador seja de extrema importância para esse local, ele não pode parar. Lembrando que essa parte aqui da severidade, ela vai ser avaliada pelo administrador. Porque vamos lá, vamos supor que o técnico colocou aqui que a impressora não funciona, mas nessa escola tem duas. O técnico não, o gestor da escola. Nessa escola tem duas. E aí o gestor tem urgência que essa impressora funcione, ele vai colocar como urgente. Vai ser avaliado pelo administrador, ele vai olhar esse chamado, ele vai avaliar os chamados que estão nessa categoria de urgente e alta, né? Vai chegar para ele. E ele vai avaliar, ele vai realmente ver. É urgente, lá só tem uma impressora, lá tem duas. Se lá tem duas impressoras, esse chamado automaticamente vai virar como chamado médio. Para que não aconteça de porque o usuário colocou, descreveu que a severidade dele aqui é urgente, que isso vai ser atendido com urgência. Isso vai ser avaliado, tá? Todos os chamados vão ser avaliados. Então, ou seja, usem isso aqui da forma correta. Isso aqui tem que ser usado da forma correta, porque baseado nessas informações, os técnicos serão direcionados para atender esses chamados. E aqui o usuário vai informar a descrição detalhada desse incidente, né? Por que esse computador não liga? Por que esse computador não liga, né? O que aconteceu para esse computador não ligar? Choveu? Teve um raio, uma queda de energia, um caminhão bateu no poste? Aconteceu alguma coisa ou não aconteceu nada? Se não aconteceu nada, fala, simplesmente não liga, né? Ontem ligou, hoje não ligou mais, não aconteceu nada. Mas vamos supor que choveu. Se choveu, aí é bom essa informação, porque o técnico ele vai em cima, ele vai saber se é uma fonte, se é uma placa, se é um cabo, se é uma tomada que molhou, tá? Então, se chover, você coloca após chuva, o computador não ligou mais, certo? Então pronto, isso aqui é a descrição do incidente. Se for uma descrição maior, não tem problema, pode colocar, viu? Quanto mais informação para facilitar o atendimento, melhor. Mas assim, se for necessário, se não for, não precisa. E aí, como numa sala de informática, de aula de informática, tem mais de um computador, aí nós temos essa descrição do local aqui, ó. Vamos supor, foi o computador número 10. Então você vai botar aqui, PC10. PC10. Aí vamos para outro cenário, é numa coordenação. No coordenação tem 5 computadores, mas quem abriu o chamado foi o José. Mas o José ele não abriu o chamado para ele abriu para Maria porque a Maria pediu. Então ele vai colocar computador da Maria. Não é o ideal, não é assim que tem que acontecer. Cada usuário tem que abrir o chamado para o seu computador. Mas vamos supor que tem o usuário, tem uma pessoa, tem uma OSD na diretoria da escola que usa 2 computadores. E aí o computador está na diretoria e o outro está na sala dos professores. Ele vai informar, computador da sala dos professores. Para o técnico chegar na escola já ciente que é o computador da sala dos professores. Vou colocar aqui. Sala. Como aqui eu estou fazendo um exemplo de professor de sala de informática e Make, eu vou botar PC2, como se tivesse sido o PC2 que parou de funcionar. Então aqui o técnico já vai ser direcionado para esse PC. Em casos que apareçam informações que são importantes, como códigos na tela, imagens, tela que está chuviscando, tremendo, piscando, você pode tirar uma foto e anexar esse arquivo aqui, ó, tá? Ou então você tem algum documento também falando alguma coisa que queira, aqui vai caber todo tipo de arquivo, formato PDF, doc, foto, Excel, então você pode anexar. Lembrando, só anexe arquivos quando for extremamente necessário, que é para que a gente não fique com muito documento no banco guardado, tá bom? Então assim, se for caso de tela, de mensagem na tela, é ideal e necessário que você mande uma foto dessa tela aqui, porque o técnico vai ter acesso a essa imagem para ele poder anexar. Então eu vou botar bem aqui uma imagem só para... Pronto, vou botar essa imagem bem aqui, esse QR Code, né? Coloquei o QR Code, tá aqui, ó. Ele vai identificar que tem um arquivo, né? E aí se eu quiser anexar mais um arquivo, eu venho aqui e vou colocar essa imagem.
mais um arquivo. Então ele vai aqui criando uma lista de anexos. Terminei aqui o meu chamado, né? Terminei tudo, tá tudo informado certinho. Eu venho aqui, ó, registrar um chamado. Quando eu clicar em OK, pronto, ele vai registrar meu chamado do banco. Então assim, ó, esses chamados vão aparecer dessa forma aqui, ó, para você, uma lista. Deixa eu mudar aqui o tema só para ver as outras formas que ele aparece. Pronto, atualizou. Esse chamado vai ter uma prioridade. Tá aqui a prioridade média, alta. Deixa eu voltar aqui no meu tema de novo. Prioridade média, alta. O status desse chamado. Quando o técnico começar a atender esse chamado, esse status vai mudar. Ele vai ser em atendimento, pendente, solucionado, fechado. E aí essa parte compete ao técnico, tá bom? E a prioridade média, alta. Lembrando que depois que você abriu o chamado, você não consegue mais modificar ele. Ó. Usuários comuns não possuem privilégio para encerrar, fechar ou solucionar chamados. A única coisa que o usuário pode fazer depois que ele abre o chamado é adicionar outro anexo e fazer um acompanhamento desse chamado aqui, ó. Por exemplo, uma informação que ele colocou, ele quer adicionar uma informação a mais, vamos lá. Ele disse que foi depois de uma chuva. E aí depois ele teve a informação de que teve um curto-circuito lá no poste. Então ele pode vir aqui, fui informado que houve um curto-circuito durante a chuva no poste na frente da escola. Isso aí vai facilitar o atendimento e vai ser mais rápido para o técnico descobrir o defeito. E tudo que é feito aqui pelo técnico e pelo usuário, ele vai criar um histórico de atualizações aqui, ó. Tudo que for feito, se o técnico mudar a situação do atendimento aqui, automaticamente vai criar um histórico aqui. Se o usuário vier aqui e atualizar, dizer que houve atualização da gestão. Um texto aleatório aqui, só para... E ele vem aqui, ó, e posta essa nota. Essa nota vai surgir aqui, né? E aqui vai ter um histórico de atualização, ó. Que o usuário de testes postou uma observação técnica. Houve atualização da gestão. Então, todos os usuários técnicos, administradores e usuários que fizer comentários ou modificações vai constar nesse histórico. Por que vai constar nesse histórico? Porque o usuário ou o próprio técnico pode imprimir depois essa ordem em PDF e esse histórico vai constar aqui, ó, tá? Então isso aqui é um documento. Fechou o chamado, você quer guardar, imprimir, não é o caso, mas você quer guardar, imprimir, vai estar tudo aqui, ó, o título, o usuário, tudo, inclusive a data de modificação, né? Vai estar tudo aqui, ó. Quem foi que fez a impressão desse chamado e o histórico vai estar aqui. Os arquivos vinculados, né? O nome desses arquivos, que tipo esse arquivo é e todas as modificações que ocorrem no sistema vão ficar aqui, ó, tá? Todas elas vão continuar aqui, certo? Então isso aqui é o chamado, é dessa forma que você vai proceder com o chamado, tá? Aqui em cima vai ter o solicitante e aqui aparece o seu telefone. Aqui onde está seu telefone é lá onde, para o técnico, essa tela vai aparecer com o botão enviar mensagem no WhatsApp. A partir daqui o técnico vai conseguir entrar em contato com você caso surja alguma dúvida, ele não consiga mais, ele precise de mais informações, ele consegue entrar em contato com você. E toda vez que ele realizar um contato com o usuário, o sistema vai registrar aqui que esse técnico realizou um contato pelo WhatsApp com o usuário, tá bom? Vai ficar aqui embaixo. Aqui é o número do ticket, né? Do ticket de chamado e algumas informações sobre ele aqui. Então, o chamado é basicamente isso aqui. Abrir um chamado, é só aguardar a solução desse chamado e acompanhar. Lembrando, todos os usuários que estiverem registrados para o seu setor vão aparecer nessa tela aqui. Se você está no setor que só tem 3 usuários, no máximo você só vai ter os 3 chamados dos 3 usuários, a não ser que cada um abra mais de um chamado. Então vamos supor que são 3 usuários, mas o João abriu 5 chamados já no decorrer do mês, né? E aí os chamados deles vão aparecer. Aí mesmo já estando solucionado. Caso você não queira ver o chamado que já está solucionado, eu coloquei os filtros aqui, ó. Eu tenho os filtros para que você possa ver, né, por status. Por exemplo, você quer só os que tem os status de novo. Você vai só mudar aqui e botar os que tem novo. Se eu quero ver só os que tem status de pendente, aí eu vou botar aqui e vão aparecer só os pendentes, né? Eu quero ver por prioridade, os que tem prioridade média, porque isso aqui é o que mais o técnico vai buscar.
tá? Então essa parte aqui o técnico vai usar bastante. E a gente pode ordenar aqui pelos antigos, né, e os mais recentes. Vamos supor, temos aqui vários status. Eu só não quero ver os que estão solucionados. Eu não quero ver esse. Para isso eu coloquei aqui o filtro invertido. Aí nesse invertido aqui eu digo para o meu sistema, digo o seguinte, ó, eu não quero ver os que estão fechados e nem os que estão solucionados. Eu só quero ver esses três aqui. Então o sistema vai entender que eu não quero ver esses, então só vai aparecer para mim os que eu filtrei, tá? Então esse aqui é o filtro do chamado. Pronto, realizou o chamado, viu o filtro do chamado, né? Então vamos aqui, ó, tela de abrir chamado. Você pode abrir o chamado pela tela de chamado ou aqui pela tela de chamados ativos. Também tem um botão aqui de acesso rápido de solicitar atendimento. Aqui a parte de gerar relatórios. Você pode gerar relatório, lembrando, o usuário só pode gerar relatórios do setor dele. Ele não pode gerar de outros. Aqui está aparecendo todos porque, como eu falei, o usuário de teste está habilitado para todos os setores, né? Mas o usuário normal, ele só vai conseguir relatório do setor dele. Se você está precisando aí de um relatório do seu setor de chamados, você vai fazer esse relatório e vai escolher também. Se você quer por prioridades, por status, né? Se você quer do dia tal até o dia tal, da semana tal, você vai colocar da data tal até a data tal. Se você quiser todos, é só não colocar nada aqui, ele não vai usar esse critério, ele vai te trazer todos. E aí tem aquela opçãozinha aqui de imprimir e compartilhar. Deixa eu ver aqui, ó. Todos, e eu venho aqui, ó, eu posso, o técnico e o administrador, eles conseguem baixar isso aqui para CSV, né, para usar em bancos de dados ou planilhas. E aqui o usuário consegue imprimir em PDF, né, a lista de chamados, relatório de chamados. Isso aqui é bom para documentação. Temos também aqui a tela de manual, onde você pode aprender um pouco sobre esse sistema. Para usuários, são essas informações, para técnicos vai ter outras informações e para administradores aparecem todas as informações, né? Para você que é usuário normal, que está vendo aqui o sistema, vai aparecer dessa forma aqui, ó. Você vai ter a introdução, a visão do sistema, o módulo de chamados, você vai ter aqui abrindo atendimentos. Isso aqui é a documentação do sistema, para você entender como ele funciona, né? Avisos e comunicados, você vai entender como ele funciona também. E tem aqui as perguntas frequentes, né? Caso você tenha uma dúvida, você pode estar vindo aqui, ó, o que é o Resolve Desk, quais as diferenças, né? Como projetar uma fila, tá tudo aqui. E aqui a central de alertas, para esse usuário aqui, eu habilitei essa opção para ele aqui, ó, mas para você não vai aparecer, tá? Você que é usuário comum, né? O usuário que abre chamado. Isso aqui está aparecendo porque eu configurei para esse usuário especificamente, eu liberei ele para que ele consiga lançar alertas, né? Eu posso criar essa situação para usuários que são gestores de equipes, né? Vamos supor, a gente tem uma equipe e dentro dessa equipe tem uma pessoa que precisa estar enviando notificações para a equipe dele, ele também vai ter esse acesso aqui. Mas esse acesso só é dado pelo administrador, o administrador que decide quem vai ter essa função e quem não vai ter. É uma possibilidade que outros usuários tenham, não só o administrador, mas só o administrador pode liberar o usuário para usar essa função, tá? Então essa aqui é a apresentação do sistema. O mais importante é isso aqui, ó. Abrir os chamados, né? Solicitar chamados, porque é basicamente isso aqui que você vai fazer. Lembrando, vai coletar aqui a latitude e a longitude. Vai pedir a permissão. Se você não liberar, ele não vai te deixar fechar o chamado, registrar o chamado, tá bom? Então tem que estar aí com as permissões do seu computador ativas para que ele libere essa opção aqui, ou do seu celular, né? Então para você, mais uma vez lembrando, vai aparecer já pré-definido essas opções aqui, ó. Porque o seu usuário é um usuário comum. Essas aqui estão liberadas porque eu liberei para esse usuário aqui. Então é basicamente isso, gente, a apresentação do sistema. Não tem muito segredo, não é difícil. O link é esse que eu enviei para vocês aí, ó. Esse aqui é o link. Colocou o link, vai abrir aqui a nossa... Deixa eu sair aqui, ó. Vai abrir aqui a nossa tela de login. Vai ser essa tela para todo mundo, tá bom? Aqui eu tô com outro usuário, ó. Vou abrir o outro usuário. Aqui. Aí eu abri esse usuário da última vez com esse tema. Mas aí esse usuário aqui, ele pode mudar o tema. Ele pode usar esse tema aqui, ó. Eu vou deslogar e vou voltar, ó.
E aí ele já vai trazer o tema, ele vai lembrar o tema que o usuário escolheu, tá? Então é basicamente isso aqui o sistema. Ó, pode observar que para esse usuário aqui, como ele já é um usuário, deixa eu ver aqui sobre ele, ó, saber qual o seu usuário tá aqui, ó. Usuário comum, né? Técnico vai aparecer técnico aqui, né? E administrador vai aparecer administrador. Isso aqui é a autenticação do perfil. E ele pertence a essa entidade. Ele poderia pertencer a mais de uma, mas no caso ele só pertence a uma, que é o Cemect. E ele consegue ver o chamado aqui do user de teste, porque esse user também está cadastrado dentro do setor do usuário aqui, entendeu? Por isso que ele está sendo visto aqui, ó. Porque como ele também tem acesso a esse setor, ele também está dentro do setor, por isso que ele está aqui. Mas se o técnico ou outra pessoa de outro setor abrir um chamado, ele não vai aparecer aqui, porque aqui só aparece os que estão no setor, tá bom? Que é esse aqui, ó. Setor, aqui é a entidade, que é o Cemect, e setor, sala de informática e Make. Todos os professores que são de sala de informática e sala Make vão aparecer aqui. Se aqui fosse contabilidade, ia aparecer aqui, contabilidade. Se aqui fosse gestão escolar, ia aparecer aqui, gestão escolar. Se fosse diretoria, ia aparecer aqui, diretoria, tá bom? Então a apresentação do sistema é basicamente essa. Espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Caso não consiga o meu contato, é só vir aqui, ó, sobre o sistema e clicar nesse botãozinho aqui que ele já vai levar para o meu WhatsApp. Aí pode conversar comigo pelo WhatsApp por aqui também, certo? Então era basicamente isso. Até mais.